Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais essa análise do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é simplesmente fundamental: direito sucessório. É isso aí. E para guiar a gente nessa jornada, estamos com um caderno de estudos do incrível professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e a grande mente por trás do projeto. Vamos fazer aquela revisão turbo focada nos pontos que decidem a aprovação. Preparados? Então vamos lá! E é sempre bom começar reforçando, né? Todo o nosso roteiro, cada detalhe, cada dica vem desse material de altíssimo nível do professor Lessa. Com toda certeza, e isso dá uma segurança enorme, porque a gente sabe que está estudando com uma base sólida, super especializada e, o mais importante de tudo, totalmente alinhada com o que as bancas mais exigentes do país cobram. Bom, então vamos direto para o coração da matéria. Se existe uma regra, uma única, que a gente precisa dominar para entender todo o resto de direito das sucessões, é essa aí: o princípio da Saizine. Sem a menor dúvida, entender a Saizine é como ter a chave mestra. Quem não domina esse princípio erra desde a questão mais básica até a mais complexa. É o alicerce de todo o prédio, como bem diz o professor Lessa. E o que essa Saizine significa na prática? Basicamente, é a transferência instantânea de todo o patrimônio de quem faleceu para os herdeiros. E o pulo do gato está na palavra automática. É quase um passe de mágica jurídico. Não precisa de juiz dar ok, não precisa nem começar um inventário, os herdeiros nem precisam saber que a pessoa morreu. No exato segundo do falecimento, a propriedade e a posse dos bens já são transferidas. E essa precisão de tempo é crucial. A lei fala em momento da morte, e a gente leva isso ao pé da letra. É no milissegundo. O que nos leva a uma consequência importantíssima para provas. Exato, o famoso tempus regit actum. A lei que vai comandar toda a sucessão, do começo ao fim, é a lei que estava em vigor no exato instante da morte. Se a lei mudar um dia depois, não interessa. Para aquele caso, a regra do jogo já foi definida. Perfeito. Com essa base da Saizine bem firme na cabeça, a gente consegue entender como a herança se divide. O professor Lessa costuma usar uma analogia ótima, dizendo que existem duas grandes estradas que o patrimônio pode seguir. Isso mesmo. De um lado, a sucessão legítima, do outro, a testamentária. São os dois sistemas que podem operar, ou um, ou outro, ou até os dois ao mesmo tempo no mesmo inventário. A diferença, conceitualmente, é bem simples. Na legítima, a lei age como se fosse um testamento padrão. Ela estabelece uma ordem de preferência, uma fila de herdeiros, presumindo qual seria a vontade da maioria das pessoas. Já na testamentária, o que vale é a vontade real de quem faleceu, declarada em vida. Através do testamento, a pessoa pode direcionar o destino da parte disponível dos seus bens. Se tiver herdeiros necessários, como filhos, ela pode dispor livremente de metade de tudo que é seu. Agora, pessoal, atenção máxima. Esse slide é uma ferramenta de ouro, um verdadeiro mapa para resolver inúmeras questões. A pergunta que não quer calar é: o cônjuge ou companheiro sobrevivente herda junto com os filhos? E a resposta é: depende. Depende totalmente do regime de bens. Olha só, na comunhão universal, o sobrevivente não herda. Por quê? Porque ele já é meieiro, dono de metade de tudo. Na separação obrigatória, a lei proíbe que ele herde, ponto final. Mas a grande virada, o ponto que a FGV ama de paixão, está na comunhão parcial. Se o falecido deixou bens particulares, ou seja, aqueles que ele já tinha antes de casar, aí sim, o sobrevivente herda junto com os filhos. Mas, atenção, só sobre esses bens particulares. Nos bens comuns, ele continua sendo só meeiro. É um detalhe que define se a questão vai para o acerto ou para o erro. Mudando um pouquinho o foco para a sucessão testamentária, vamos a uma pergunta que parece boba, mas esconde uma daquelas pegadinhas clássicas do Código Civil. Quem é que pode, de fato, fazer um testamento? E tá aí a resposta, a exceção de ouro que as bancas adoram, aos 16 anos de idade. Com 16 anos, a pessoa já tem capacidade testamentária ativa plena. É incrível, né? É um dos pouquíssimos atos da vida civil que o menor de 18 anos pode praticar sozinho, sem precisar de ninguém. Não precisa de autorização dos pais, de juiz, de nada. Aos 16, a lei entende que a vontade da pessoa para dispor dos seus bens depois que morrer já é totalmente válida. Ok, agora vamos para um bloco rápido, mas importantíssimo. Não dá para chegar numa prova de alto nível sem estar com a jurisprudência na ponta da língua, principalmente as decisões mais recentes do STF e do STJ. Com certeza. São as atualizações que realmente mudaram as regras do jogo no direito sucessório e a chance disso ser cobrado é gigantesca. Vamos ver os 3 julgados que ninguém pode deixar de saber. A primeira grande revolução veio lá do STF. A nossa Corte Suprema basicamente enterrou a distinção que o Código Civil fazia entre casamento e união estável para fins de herança.
Pois é, o recado foi muito claro. O artigo 1790 é inconstitucional. E o que isso significa na prática? Significa que as regras de herança do artigo 1829, que antes valiam só para o casamento, agora se aplicam igualzinhas para as uniões estáveis. É igualdade total. Fim de papo. Outra decisão importantíssima agora do STJ, que trata de uma realidade familiar super comum hoje em dia, a filiação híbrida. Sabe quando o falecido tinha filhos do casamento atual e também filhos de um relacionamento anterior? Exatamente. Naquele cenário, a regra que garantia ao cônjuge pelo menos 1/4 da herança não se aplica mais. O STJ entendeu que, para garantir a igualdade entre todos os filhos, o justo é dividir a herança em partes matemáticas iguais entre o sobrevivente e todos os filhos, sem nenhuma reserva mínima para ninguém. E para fechar, uma novidade super prática do CNJ que mexe com o dia a dia dos cartórios. É a tal da autocuratela. Isso é muito bacana. Pensa assim, uma pessoa, hoje, lúcida, já coloca no testamento dela quem ela gostaria que fosse seu curador lá no futuro, caso venha precisar. O CNJ diz que essa informação não pode ficar escondida no meio do testamento. O tabelião agora tem que criar um registro separado sobre isso no Sistema Nacional para que qualquer juiz encontre essa vontade de forma fácil e rápida. E agora, para nossa reta final, um momento de pura adrenalina. Aquele quadro que o professor Lessa sempre reforça. Vamos decodificar as pegadinhas clássicas, aquelas armadilhas que os examinadores montam para ver quem está realmente preparado. É a hora de ligar o modo alerta total. São 3 perguntas diretas com respostas que têm que estar na ponta da língua, sem hesitar. Vamos lá, primeira armadilha para economizar tempo, papel e dinheiro. Um casal pode chegar no cartório e fazer um único testamento para os dois, no mesmo documento? A resposta é um gigantesco e sonoro não. É proibido. O nome disso é testamento conjuntivo. E a punição da lei é a mais severa possível: nulidade absoluta. Testamento é um ato personalíssimo, é um ato solitário. Cada um tem que fazer o seu, e ponto final. Segunda pegadinha, clássica de representação. Imagina a cena, o pai já faleceu, o avô paterno pode herdar no lugar do filho dele, representando na sucessão do bisavô? Jamais! De jeito nenhum! A regra é clara. O direito de representação é uma via de mão única. Ele só acontece na linha reta descendente, ou seja, para baixo, netos representando o pai. E, excepcionalmente, na linha colateral, com os sobrinhos representando o irmão. Agora, para cima, na linha ascendente, nunca. E para fechar nosso trio de armadilhas, quem faz o testamento tem poder absoluto. A pessoa pode, por exemplo, determinar que a parte da herança que a lei já garante aos filhos, a famosa legítima, não possa ser vendida por eles. Negativo. Esse poder não é absoluto, não. Para colocar qualquer tipo de trava na legítima, como inalienabilidade ou impenhorabilidade, a lei obriga o testador a declarar uma justa causa no próprio testamento. Não basta querer, tem que ter um motivo plausível e deixar isso escrito de forma clara. E parando para pensar, toda essa estrutura da lei, especialmente na sucessão legítima, é uma grande tentativa de presumir qual seria a vontade de quem se foi. Isso nos leva a refletir sobre a importância de se planejar. Exatamente. No fim das contas, a sucessão fala sobre o legado que a gente deixa. A lei nos dá um caminho padrão, mas é o planejamento que permite que esse legado seja construído com consciência, com intenção e com clareza. Bom, pessoal, este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, com a autoria e orientação do mestre, professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo foi útil, se ajudou a clarear as ideias, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso mesmo. Assim a plataforma avisa assim que o próximo resumo sair do forno. Ah, e deixem aí nos comentários qual tema vocês querem ver por aqui na próxima. Um grande abraço e até a próxima.